Salve, salve, rapaziada. Marquezine na área. Tô vivo, rapaziada. Graças a Deus. Porra, ontem foi puxado aí. Ontem o jogo, pra mim, começou 10 horas da manhã e terminou, nem lembro a hora, porque não foi no final do jogo, não. Enfim, sei que eu acordei bem, tranquilo. Feliz com a atuação do Vasco de ontem. Acho que o Vasco teve mais uma boa atuação. O Vasco que vem jogando bem, vem mostrando evolução. Os resultados acabam não sendo condizentes com o futebol que o Vasco vem apresentando. E eu acho que ontem a gente bateu de frente com os caras, sim. A gente precisava disso. Né? Eu estava explicando num vídeo meu sobre o que eu tenho lido a respeito do jogo de ontem, de que o Flamengo jogou com um time reserva e de que o Vasco jogou completaço. Abre aspas, tá, rapaziada? Foi isso que eu escutei. O Vasco jogou completaço. Então, quando a gente escuta um negócio desse, eu vou explicar um pouquinho do que de fato aconteceu para quem é desinformado, né? Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Saul, Bruno Henrique, Plata, isso de início de jogo, tá, rapaziada? Ou seja, estamos falando o quê? De meio time reserva deles. E o Vasco, completaço, jogou sem Lucas Freitas, Piton, Jair, Tietê, Adson, e ainda perdeu, ainda na metade do primeiro tempo, o Robert Renan. E aí, se não bastasse isso, no segundo tempo, enquanto o Vasco, obviamente, com as substituições, tirou Felipe Coutinho, Verrete, ou seja, com menos titulares ainda em campo, sabe o que o time do Flamengo fez? Colocou os titulares em campo. Ou seja, tivemos um segundo tempo em que o Flamengo jogou praticamente com o time titular e o Vasco jogou praticamente com o time reserva, tá? Não ganharam da gente nesse brasileiro, tô puto com o resultado, tá? Tô com a sensação de ter perdido 2 pontos e não de ter ganho 1. Mas paciência, vida que segue, a gente tem um jogo importante na quarta-feira, então quando a gente fala do jogo de ontem, ótima atuação da zaga, encontramos definitivamente a nossa dupla de zaga, pena que o Robert Renan, pelo protocolo de concussão, ele não joga na quarta-feira, mas a gente vai tê-lo de volta no jogo de sábado, e Cuesta e Robert Renan é a nossa zaga. Puma, muito bem na lateral esquerda, porra, a ponto de eu falar pro Piton ficar ligado, tá, cara, para não perder aquela posição. A dupla de volantes, que pra mim foi o grande destaque do jogo, Hugo Moura e Barros, realmente jogaram o fino, deram a segurança que a zaga precisava, matavam todas as bolas rifadas para frente deles. Então, definitivamente, a gente teve uma dupla de volantes, porra, jogando bem demais ontem. E aí, com isso, claro que a vida do Coutinho fica um pouco mais facilitada, porque ele tem mais liberdade, mesmo ele não estando numa tarde tão inspiradora, eu acho que ele foi importante pra gente. E aí, quando a gente vai pro ataque, né, contrastes, na minha opinião, de um Ryan que brilhou demais, que ele fez jus a todo o destaque que ele teve na base jogando contra o Flamengo. Então, jogou demais ontem, subiu bizarramente no gol, fez outras jogadas, o Vina que entrou novinho, o Ryan que já estava jogando desde o início do jogo, deixou poeira pro Vina. Então acho que o Ryan realmente ontem, como eu falei, junto com os volantes, foi o grande destaque do Vasco. E o Verrete que, apesar da importância na parte de motivação, de estímulo, de contagiar, de energia, eu acho que tecnicamente, de novo, o Pirata deixou a desejar. Fernando Diniz, na minha opinião, ele poderia novamente ter tirado o Verrete mais cedo, seja no intervalo, seja no início do segundo tempo, acabou saindo só aos 27. Então, acho que esse é o grande dever de casa que o Diniz tem para o jogo de quarta-feira. Né? Eu sei que o Ryan está suspenso, sei que ele não joga, mas imagino que a substituição natural seja o Andrés Gomes, que entrou bem no jogo de ontem, faz uma correria boa. Mas o Diniz precisa pensar nesse time do Vasco sem o Verrete, rapaziada. Precisa, sim, é um dever de casa dele. Que a gente não encare o Verrete como um reserva, que a gente encare o Verrete como um 12º titular que vai trazer a variação tática ao longo da partida. Porque é importante a gente ter essa alternativa tática do Verrete em campo, bola alçada na área, né, em demasia. Né, você fica mais limitado no repertório com ele em campo, mas dependendo da circunstância de jogo, nos últimos 15 minutos, 20 minutos, está precisando de uma abafa. Acho que o Verrete pode ajudar a gente pra caramba. Mas acho que para início de partida a gente precisa de um time do Vasco mais dinâmico, mais veloz, que traga eficiência, inclusive, na transição. Então, foi o que eu falei aqui. Não adianta a gente ter 2 volantes que se destaquem, que protejam bem a zaga, um Felipe Coutinho jogando mais solto, sem tanta obrigação de marcação e poder criar. E quando ele realmente bate de frente com o Verrete, eu vou te falar, vou dar minha opinião, tá, rapaziada? O Felipe Coutinho, para mim, tem o futebol dele muito prejudicado com o Verrete em campo. Já demonstrou isso em alguns jogos ali, um deles, inclusive, deu um esporro explícito ali no Verrete. Então, realmente, é uma pena dizer isso, porque os dois, porra, são amados pela torcida, mas há uma incompatibilidade dos dois em campo. Então,
Verratti saindo e entrando, seja o DVD, seja o Matheus França, eu acho que a gente tende a ver o futebol do Coutinho crescer ainda mais. Tomara que o Diniz possa pensar um pouco nisso para o jogo de quarta-feira, já que a gente pega um Bahia, que é um time veloz, mas que é fundamental a gente vencer esse jogo de quarta-feira. Vencer esse jogo de quarta, lembrando, né, a gente que está 2 pontos à frente da zona de rebaixamento, o Vasco ganhando esse jogo de quarta-feira, o Vasco abre 5 da zona de rebaixamento, o Vasco salta para cima de 3 adversários, ou seja, o Vasco dá um salto para 13º, se eu não me engano. E principalmente, né, para sacramentar uma semana positiva, aí a gente vai para o jogo de sábado contra o Cruzeiro, podendo chegar aos 30 pontos e definitivamente parar de falar de zona de rebaixamento, cumprir ali os últimos 15 pontos. Acho que o Vasco tem que pensar só nos 45, já que o caminho mais curto para a Libertadores do ano que vem está na Copa do Brasil, e que o Vasco possa ter o mês de novembro, vamos dizer assim, estou considerando que o Vasco possa fazer os 15 pontos necessários durante o mês de outubro, até o início de novembro, e aí sim, faltando ali um mês para o jogo contra o Fluminense, que deve acontecer dia 10 ou dia 11 de dezembro, que o Vasco possa se preparar, né, jogando todas as partidas com os titulares sim, mas eu acho que tirando esse peso do Campeonato Brasileiro, né, estando completamente descompromissado com os resultados, vamos dizer assim, já tendo feito os 45 pontos, acho que o Vasco tem que focar na Copa do Brasil. São 4 jogos que separam a gente da Libertadores do ano que vem, e seria importantíssimo, cara, a gente presente na Libertadores do ano que vem. 8 anos depois, eu acho que a última vez que disputou foi em 2018, então a gente precisa muito dessa cereja do bolo esse ano, e a gente merece, tá? Vou te falar. Pedrinho é um cara que merece, cara. Porra, a galera que trabalha com ele lá, Renatinho, cara, que eu tenho um carinho mega especial, então eu sei o quanto ele é um cara correto, honesto e trabalhador e competente. Então, com certeza, ele já, nos próximos dias, vai dar uma ótima notícia com relação à reforma de São Januário. Então, que a gente continue com essa mesma direção, né, cara? Mesma direção positiva que a gente precisa. Porque, com certeza, se a gente for maioria, e aí eu digo torcida, mas todos que estão lá dentro do clube, que querem o clube bem, não é a meia dúzia de abutre que ainda habita, infelizmente, o nosso clube, principalmente lá dentro daquele conselho, mas que, sendo meia dúzia, cara, eles não vão sobrepor ao que a grande maioria quer pro nosso gigante da colina, que é, cara, voltar a ter dias de glória. E vamos ter, tá, rapaziada? Com certeza, dezembro a gente já tem a nossa primeira grande boa notícia, que é a conquista da Copa do Brasil. E aí 2026, sim, com a casa já mais arrumadinha, sem São Januário, ok, mas vai ser o nosso grande ano dos últimos anos que a gente teve. Beleza? Então, rapaziada, no mais, desejar uma semana maravilhosa para todo mundo, para todos os vascaínos principalmente, para todos os, sei lá, que 10, 15 mil que tiveram ontem no Maracanã. A gente foi em minoria sim, mas calamos eles mais uma vez, como a torcida do Vasco faz sempre. E ó, vamos esgotar esses ingressos pro jogo de quarta-feira, vamos esgotar esses ingressos pro jogo de sábado, que já tá tudo vendendo e ainda tem disponível. Eu tenho certeza que nós vamos esgotar, vamos lotar o Caldeirão e vamos pra cima, que é pra onde a gente merece nessa tabela e no ano, beleza? Então um beijo no coração, rapaziada, fiquem com Deus e ó, isso vai ser sempre Vasco, porra.